Graça e paz aos meus amados irmãos. Gostaria de trazer uma reflexão nesse dia para alimentar os nossos corações. Isaías capítulo 61, versículo 7, parte A, vai nos dizer que no lugar da sua vergonha, Deus vai dar dupla honra. Deus é um Deus de maravilhas. O plano de Deus é perfeito. Ele fez um plano de salvação para mim e para você. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 29, conta a história em que o soldado romano colocou uma coroa de espinho na cabeça de Jesus Cristo e começou a zombar dele. Sabemos que naquele momento, no mundo físico, no nosso mundo, aquilo seria um ato de vergonha, de desprezo, de dor, de todo tipo de sofrimento. Mas no mundo espiritual, estava sendo começado a ser decretado a derrota de Satanás. Porque a coroa de espinho representa muito para a minha e para a sua vida. Se nós entendermos desde a época lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, em que o homem caiu e Deus fez a inimizade entre a serpente, que é Satanás, e a semente da mulher, que é Jesus Cristo, esse tempo vem se perdurando até a consumação dos séculos. A primeira já foi consumada em Cristo Jesus quando morreu e ressuscitou. A segunda será consumada quando a igreja for arrebatada junto para Cristo. Então, quando aconteceu isso lá em Gênesis capítulo 3,15, isso já vem se desenrolando no decorrer da história. Mas uma coisa interessante, antes da queda, não existia espinhos, não existia cardos, não existia anomalias, não existia, era tudo perfeito. Mas quando o homem pecou, Deus ele fez o plano de redenção, mas falou para a mulher que das dores de parto ela ia dar luz. Falou para o homem que ele com o suor do seu rosto ele ia comer do pão. E também falou da terra. Maldita será a terra por sua causa. Espinhos e cardos brotará. Então, depois da queda, espinhos e cardos passou a brotar. Dá a entender que rosas não tinham espinho. Nenhum tipo de árvore tinha espinho. O espinho é símbolo do pecado. E aí, quando acontece lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, já vai nos mostrar Moisés, aquele que foi tirado das águas. É uma tipologia de Cristo, porque Cristo foi tirado das multidões para levar para a Canaã. E Moisés é um tipo de Cristo. Diz que quando ele estava no Monte Horebe, apacentando as suas ovelhas, o anjo do Senhor apareceu numa sarça ardente. Sarça ardente é uma árvore espinhosa. Então o anjo do Senhor aparece nessa sarça em fogo. E quando ele se aproxima daquele lugar, quando ele vai virar, uma voz fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa. Ali nós podemos ver a teofania do anjo do Senhor, que é Cristo, do Espírito em fogo, Espírito Santo, e da voz de Deus falando para tirar a sandália dos vossos pés. E a sarça, como símbolo do pecado, representa que quando nós estamos em Cristo, quando somos realmente revestidos pelo Espírito Santo de Deus, estamos com Deus, não há pecado que venha nos subjugar, porque nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Somos guiados pelo Espírito Santo e pela voz de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, vai nos dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, depois de Cristo ser ressuscitado, depois dele ter passado por tudo isso, porque agradou a Deus moê-lo, como diz lá em Isaías capítulo 53. Então já era plano de Deus em que o Senhor Jesus Cristo sofresse, passasse por tudo isso. Ele não tinha pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões. Ou seja, ele recebeu aquela coroa que é símbolo do pecado para realmente nos dar vida e vida com abundância. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua morte e ressurreição, ele aparece para o seu discípulo no capítulo 28, versículo 18, fala: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora, Satanás não tem mais poder sobre nada, porque ele perdeu para Cristo. E todos que estão em Cristo são novas criaturas. A morte não pode mais vencer. O pecado não pode mais habitar. E Satanás não tem mais poder quando nós estamos em Cristo Jesus.
Apocalipse capítulo 2, versículo 10, vai falar que Satanás ele tenta aprisionar, colocar alguns em prisão a todo momento. Mas quando sabemos que Jesus Cristo morreu por mim e por você, aquela coroa de espinho que era para mim e para você, ele levou sobre si. Agora ele tomou de Satanás a autoridade que ele tinha nesse mundo para nos frustrar, para nos deixar abatido. Agora a questão em Cristo está para receber a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus quer de você nesse dia, meu irmão, minha irmã, é que você seja fiel até a morte. Porque ele já venceu a morte, ele já venceu Satanás, ele já venceu o pecado. A gente só vence a morte, só vence o pecado e só vence Satanás quando nós estamos em Cristo, para nós recebermos a coroa da vida. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Não largue o caminho de Jesus Cristo, porque a salvação é certa e existe uma eternidade a ser dada. Agora a escolha é minha e a escolha é sua. Onde você quer passar a eternidade? Na presença do Senhor ou no tormento eterno? Deus te abençoe.